Olá pessoal, a gente está dando continuidade então ao projeto de criação de recursos digitais com software Maxima. E hoje eu quero falar para vocês, ensinar como a gente consegue criar uma animação do movimento circular, né? Que é um movimento muito importante, tem várias aplicações e também apresenta um desafio, né, para os estudantes que estão vendo esse tipo de movimento pela primeira vez, tá? Então eu vou começar mostrando aqui como é que a gente gera gráficos do movimento circular que podem ser utilizados no nosso material didático, tá? Então aqui eu vou colocar o draw, tá? Existem pelo menos duas formas de a gente criar uma figura do movimento circular utilizando o draw, tá? A primeira é utilizando o comando polar, tá? Dentro do draw. Nesse caso aí, a gente basicamente está criando um círculo a partir de usando coordenadas polares, tá? Então aqui tem o r, né, que é o valor seria o valor da função, né? Uma vez nesse caso aí a função depende do ângulo, como é um movimento circular, a função é uma constante que é o valor do raio, tá? E o ângulo, né, vai de 0 a 2π para a gente poder descrever o círculo, tá? E aqui está o resultado, tá? E aí existem alguns detalhes que a gente tem que resolver para poder apresentar isso para os nossos estudantes. Primeiro, quando a gente coloca o círculo dessa forma aqui, o Maxima, ele não coloca as unidades dos eixos proporcionais. Né? Ele coloca de um jeito padrão que não são proporcionais. Então a primeira coisa que a gente tem que resolver é colocar esses eixos em proporções iguais, para que isso se apresente realmente como um círculo, tá? Então a gente vai repetir aqui o draw, tá? Repetir esse comando aqui. Só que aqui dentro, né, agora eu vou colocar aqui a opção Proportional Axis. Tá? A gente viu isso daí, né? Viu essa opção quando a gente viu os vídeos do Draw, tá? Eu vou colocar o card aqui para para vocês lembrarem, tá? Dessas opções. Quando a gente faz isso, a gente já resolve o problema de o círculo se apresentar realmente como círculo e não ficar parecendo uma elipse, tá? Mas outra coisa que vocês vão perceber nesse gráfico é que ele está um pouquinho, não está muito suave, né? Ele está com alguns cantos aqui, né? Como se fosse um polígono, né? E não um círculo exatamente, tá? Isso aí acontece porque o Maxima ele define o número de pontos que ele vai usar para a gente gerar uma figura, né? Então, a gente pode aumentar esse número de pontos para isso ficar de forma mais suave. E para a gente fazer isso, a gente usa o comando ntix, tá? Ntix. E eu acho que se a gente colocar igual a 50, essa figura já vai ser suave o suficiente, tá? Opa, proporcional... Aqui. Proportional axis. Pronto, estava errado proporcional, já consertei. E aí a gente vê que a figura fica, né, bem mais suave e agora sim a gente vê que isso se trata de um círculo, tá? Uma outra forma de gerar círculos, tá? De atacar o movimento circular é por meio das coordenadas, tá? E aí como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, quando a gente vai fazer por meio de coordenadas o movimento circular, a gente tem que ter uma velocidade angular, né? Em geral a gente denota isso como ômega, mas aqui para facilitar a escrita e a gente não perder muito tempo, eu vou colocar como W, tá? Então a coordenada do movimento, né, é x de t igual a r, né, que é o raio do movimento, que a gente já definiu como 1, cosseno de ômega vezes t, né, nesse caso vai ficar W vezes t, e a componente y do movimento, r vezes seno de W vezes T, tá? Tá? Então pode ter algumas constantes aqui, tá? Mas no padrão a gente pode ter um movimento circular que se escreva dessa forma aqui, tá? E agora, como a gente tem as coordenadas ao invés do raio do movimento, né, em si,
A gente pode descrever esse movimento por meio do comando parametric, tá? Então, parametric, tá? No paramétrico, a primeira entrada se refere a x de t, tá? E a segunda a y de t, tá? E aí o tempo, que nesse caso é o parâmetro, né? Se a gente fizer o tempo de 0 a 2π, 2 vezes π, a gente vai ter um círculo completo, tá? Se a gente fizer dessa forma, a gente teria o mesmo problema que a gente teve quando a gente gerou a primeira vez utilizando o polar, né? Um círculo que não é proporcional, tá? Vai ficar parecendo uma elipse e com uma curva que não é muito suave. Então eu já vou, né, já aproveitar, já vou copiar aqui e colocar aqui, ó, proportional axis e antics, tá? Pronto, né? E aí a gente volta para cá, praticamente não mudou a figura, né? Então existem essas duas formas de a gente gerar a curva para representar o movimento circular, tá? Por enquanto o movimento não está muito claro aqui, né? Basicamente isso que a gente fez foi só gerar círculo e não está relacionado à dinâmica do problema, né? Tá só basicamente a trajetória da partícula, né? Então, como é que a gente faz para já pensar na dinâmica, né? E já pensando em como a gente geraria o GIF, tá? Eu estou colocando aqui o parametric, tá? Já para mostrar para vocês que as componentes desse problema são importantes, tá? Então a gente vai usar mais lá na frente. Mas imagina que eu queira inicialmente só pegar e colocar o círculo, né, que é a trajetória, e colocar uma partícula num ponto aí para representar que isso é o movimento circular de uma partícula, né? Então aqui eu vou colocar essas componentes aqui, elas já estão em função do tempo, né? Então a gente já pode usar o tempo para representar essa posição da partícula, só que a gente tem que dizer em qual posição, em qual instante a partícula está, tá? Para não confundir o tempo que eu vou utilizar como um valor fixo com esse tempo geral que está aqui, né, até para depois não ter problema se eu quiser derivar, eu não vou usar t, eu vou usar tl, que é aquele nosso t' que a gente já usou, inclusive em alguns vídeos aqui, tá? Então vamos dizer, no instante t igual a 1, né? Quando t' igual a 1, onde é que a partícula está, né? Aí eu já venho aqui, já copio essa primeira parte aqui que eu vou continuar utilizando, né? Proportional axis e antics. Para fazer a trajetória, eu não preciso do parametric, tá? Eu posso usar o polar, né? Então venho aqui, ó, copio o polar para descrever a trajetória, né? E a partícula, né? Como é que fica? Para a partícula, aí eu vou usar points, tá? Points, né? O points é o que determina, o que mostra os valores em forma de ponto, né? 2 colchetes, tá? Nesse caso eu vou ter um ponto só. A primeira entrada é o x de t, nesse caso o TL, porque eu estou usando t', tá? E a segunda entrada, y de TL, tá? Ok, pronto, né? Então tá aqui. Só que aí a gente já vê um defeitinho aqui, né? Qual é o defeitinho? A minha partícula está parecendo como uma cruz, né? Então como é que eu faço para resolver isso? Aí a gente vai usar o formato de partícula, que é o nosso círculo, né, preenchido, tá? Então vai ser, antes de colocar aqui points, né, eu vou ter point type set, tá? Vamos colocar color red, tá? Porque para ficar uma cor diferente a partícula da trajetória, tá? E vou colocar também point size, vou aumentar um pouquinho esse ponto para 2, tá? Pronto, olha aí que legal, né? Então a nossa partícula está aqui, tá? Então representando a partícula no movimento e a trajetória que ela executaria no movimento circular, tá? O interessante aqui é que se eu mudar esse tempo aqui, a partícula vai mudar de posição. Então se eu colocar, por exemplo, t igual a 2, né? Aí a partícula mudou de posição, agora ela está aqui, tá? Isso é interessante por quê? Porque quando a gente for fazer o GIF, a gente vai ter que pensar nisso, né? O que a gente vai estar alterando no GIF é a posição em que a partícula está, né? Então o instante TL aqui que a gente vai estar alterando, tá?
Bem, o que mais a gente pode querer colocar nessa figura, tá? Então, eu estou construindo inicialmente a figura para depois a gente construir o GIF em si, tá? Mas outra coisa que a gente pode querer colocar no GIF, né, é o vetor velocidade, tá? Então, como é que a gente faria para colocar... Aliás, antes do vetor velocidade, a gente vai colocar o vetor posição, tá? O vetor posição ele já pode ser tirado dessas componentes, x e y, tá? Então, eu vou continuar aqui, né? Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui, tá certo? Para o vetor posição, eu vou colocar vector, né? Depois de points, né? Colocar uma vírgula aqui. E vou colocar vector, tá? E aí quero o vetor posição. Onde esse vetor vai começar? Se é o vetor posição da partícula, eu vou começar no posição 0, tá? Que é a origem. O vetor posição vai da origem até o ponto no qual está a partícula. E qual é o ponto no qual está a partícula? Né? Já está aqui no points, ó, tá? X de TL, Y de TL. Esse é o ponto. Basta eu copiar isso aqui, ó, e colocar aqui. Pronto, tá? Então agora eu já tenho o vetor posição da partícula, tá? Para representá-lo. Aí eu vou fazer algumas coisas. A primeira coisa é alterar a cor desse vetor, tá? Eu vou colocar esse vetor com a cor verde. Cor verde, tá? E vou colocar head length, né? Que é o tamanho da setinha, eu vou colocar 0.1 para não ficar muito grande, tá? E vamos ver como é que fica isso. Tá aqui. Então, esse daqui é o nosso vetor posição, né? Posição da partícula, tá? O que tem de interessante aqui de novo nesse tipo de construção que a gente está fazendo, né? Que é já pensando em como mudar esse tempo para que, né? Fazer esse tempo avançar para que a partícula fique executando o movimento circular aqui. Nesse caso pode ser um movimento circular com o vetor posição, com o vetor velocidade, com o vetor aceleração, né? Mas só utilizando o vetor posição, eu já posso mostrar para vocês como é que isso muda, né? Se eu mudar o tempo. Então, se eu mudar o tempo aqui, por exemplo, para 3, ó, o vetor mudou e a posição da partícula também, né? E o vetor posição, claro, está acompanhando a partícula, né? Por meio dessa alteração que eu fizer. Se eu mudar o tempo aqui para 4, né? Novamente, ó, a posição da partícula mudou e o vetor acompanhou, tá? Então, se a gente puder fazer, né, um código em que a gente faça uma lista dessas figuras, né, dentro do Draw, ele vai sintetizar então essa lista de figuras no GIF para a gente, onde a gente vai descrever um movimento circular, tá? E o vetor velocidade, né? Como é que seria para a gente colocar o vetor velocidade? O vetor velocidade ele é interessante porque a gente pode utilizar a derivada para definir a velocidade, né? A gente não precisa calcular no papel. Então a gente tem que lembrar o seguinte, que a componente x da velocidade Vx, né, de t, é a derivada da componente x da posição. E a componente y da velocidade é a derivada da componente y da posição, tá? Então pronto, aqui eu tenho as componentes x e y do vetor velocidade. Se eu quiser introduzir esse vetor no gráfico, como é que fica? Eu vou copiar aqui, né? Vou colar. E agora eu vou introduzir aqui mais um vector, né? Só que com que cor eu vou colocar? Color, vamos colocar aqui, colocar cor purple, tá? Que é roxo, tá? O head length não precisa mais, porque uma vez que eu coloquei da primeira vez, todos os vetores abaixo desse ponto, eles vão estar com o mesmo comprimento, né, na seta, tá? Opa, desculpem, aqui eu coloquei a vírgula antes de fechar o vetor aqui, então tem que colocar esse parênteses de volta. Pronto, coloquei esse parênteses de volta, tá? Agora sim, vou copiar esse vetor aqui,
né? Copiei esse vetor. Agora a gente vai mudar, né? Esse vetor, ele é um vetor velocidade. Onde é que começa esse vetor velocidade? Ele começa na posição em que está a partícula, né? Então, essa parte aqui, ó, que é a posição onde está a partícula, posso copiar daqui, vai ser o ponto onde vai começar o vetor velocidade. Então, eu apago 0, 0, senão ele começaria na origem, tá? E ele vai começar na posição da partícula. E qual é o tamanho dele, né? O tamanho dele vai ser, né, a componente x, né, da velocidade e a componente y da velocidade, tá? Então, Vx de t e Vy de t. Ah, desculpem, de TL, tá? TL. Pronto, tá? Agora vamos torcer para dar certo, vamos compilar. Então tá aqui, ó. O vetor posição em verde, o vetor velocidade está em roxo, tá? Talvez esse vetor velocidade ele tenha ficado muito grande, né? Então a gente pode aqui dividir o tamanho dele por 2, tá? É uma representação da velocidade, lembrando que o comprimento do gráfico em princípio é em metros, né? E velocidade é metro por segundo. Então a gente pode ter essa liberdade de mudar, né, o tamanho do vetor velocidade e o vetor aceleração para representá-los, tá? Lembrando que isso é uma representação e não identifica exatamente o valor do vetor velocidade, tá? Então essa representação fica mais interessante, né, do que se o vetor velocidade ficar muito longo, tá? Então, isso é interessante para mostrar para vocês, né, novamente. Eu não precisei definir o vetor velocidade a partir do cálculo que eu faço no papel, mas eu utilizei o fato de que o Maxima sabe derivar para poder determinar um vetor velocidade, tá? Eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, porque a gente já está com mais de 15 minutos e eu não quero que os nossos vídeos fiquem muito grandes, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar mostrando, né, algumas coisas do movimento circular até chegar no GIF desse movimento. Então, eu vou colocar a aceleração centrípeta, né? E aí, depois de colocar a aceleração centrípeta, a gente vai, então, esmiuçar o código para gerar o GIF do movimento circular, tá? Então, até lá.